para começarmos a nossa live, conversarmos um pouco, para termos um papo que vai fazer você crescer, que vai fazer você avançar. Esse é o grande propósito, tá bom? Tudo isso que eu estou falando aqui para você que está assistindo a live gravada, que está aqui no nosso YouTube, seu problema não é dinheiro. Aconselho você a pegar o link, compartilhar com o máximo de pessoas possível, para que você possa abençoar mais e mais essas pessoas. Deixa eu só virar um pouquinho para ver se eu tiro aquela luz dali. Pronto, acho que assim fica melhor. Então, gente, hoje teremos aqui uma participação muito especial, muito desejada, muito esperada, do nosso querido pastor Marcelo Carvalho. Ele é de BH, de Belo Horizonte, e aí a gente vai trocar uma ideia bem bacana. O pastor Marcelo Carvalho, ele tem essa veia, essa puxada para conduzir as pessoas a uma vida de prosperidade. E a gente, lógico, quer sugar o máximo disso. Afinal, gente, quem não quer viver o melhor de Deus, comer o melhor desta terra? Todos nós. E aí tudo começa a partir justamente desse querer. Mas vamos ter a oportunidade de ouvir o próprio pastor Marcelo Carvalho. Ele já está aqui na nossa live e eu já quero fazer o convite para ele. Eu já percebi, e ele faz live também diariamente, hora lives estão parecendo 15 minutos. Está incrível, gente, como é rápido, como passa voando. Pastor Marcelo Carvalho, que satisfação tê-lo Alex aqui. Moriá, meu amigo, saudade de você, campeão. Rapaz, que alegria de tê-lo aqui, viu, pastor? Alegria toda minha. Uma honra imensa. A gente tem sempre acompanhado as suas lives, o senhor tem feito lives diariamente, abençoando aí o povo de Deus nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento social. As pessoas têm duas oportunidades. É uma grande oportunidade para procrastinar, ou seja, todo mundo fica o tempo todo reclamando que falta tempo para muita coisa. E quando tem tempo sobrando, pega esse ouro chamado tempo e investe em coisas supérfluas, em futilidades. Eu não vejo problema nenhum, pastor, e assim como todo ser humaninho, gosta do entretenimento. É bom assistir um filme, é bom assistir uma série, uma piada com a família, rir juntos. É tudo muito bom, mas eu acho que o princípio de tudo aqui, a gente vai falar hoje sobre modelando uma mente para prosperar. E eu acho que a palavra-chave que cabe como uma luva é chamada de equilíbrio. Se você tiver equilíbrio na sua vida financeira, equilíbrio na sua vida emocional, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, você vai encontrar simplesmente uma plenitude de paz. Não é verdade, pastor? É verdade. Quero que o senhor entre aí cumprimentando o povo. Fique à vontade. Então, um abraço especial a todos aqueles que estão nos acompanhando, em todos os cantos desse mundão de Deus. Para mim é uma grande honra estar aqui com esse amigo do coração, Alex Moriá, né? Tem tantas histórias legais. Tem uma história legal com você, cara. Um dia nós estávamos... É verdade. Estávamos andando aqui em Belo Horizonte, num shopping. Estava com o meu amigo pastor Cristiano Arcoverde. Eita, pastor. E quem não sabe é o pastor do nosso querido Alex Moriá, né? Que é muito conhecido dentro do Verbo da Vida pela sua voz e não tanto pela sua imagem, né? Isso, precisa divulgar melhor a sua imagem. Sua voz já é conhecida em todo o ministério, né? Me chamam de Lombardi. Então, estávamos caminhando num shopping center em Belo Horizonte, estava o Cristiano Arcoverde, e de repente, passando em uma frente de uma loja de departamento, ele parou e fez, pera. Eu falei, o que foi, Cristiano? Eu já conheço o Cristiano de outros carnavais, né? Ele vai aprontar algum? Ele disse, cara, eu conheço essa voz. Varão, eu conheço essa voz, varão. Eu disse, que voz, rapaz? Aí ele foi entrando na loja e disse, é o Alex Moriá, rapaz. Ele é minha ovelha. Aí ele filmou, rapaz, mandou para vocês. Tem anos já. Eu lembro disso. Acontece muito esse tipo de coisa. Né? Ele é um grande homem de Deus, um grande amigo, uma grande bênção, né? Tem um carinho muito especial. E através dele cheguei até você e nós temos feito muitos trabalhos juntos aí, né? Em parcerias. Para levar realmente informação de qualidade, né? E uma palavra que possa realmente abençoar através de vídeos, através, né, desse dom tão generoso que Deus compartilhou contigo. Eu sou muito feliz com isso. Muito obrigado, Alex, por acreditar e investir em nós também. Amém, pastor. Olha, deixa eu falar algo rapidinho, Alex. Eu pode falar, claro. Você. Acabei não falando sobre, de fato, o assunto. O que acontece? Eu acho que o mal do ser humano é a polarização, né? Essa palavra está bem alta hoje, polarização. Mas, diferente dessa palavra que está mais em evidência agora, é o extremo, né? Todo extremo é complicado. Todo extremo, né? Um extremo é abismo, né? Todo extremo
você está às portas de um abismo. E é exatamente isso. A gente vê as pessoas o seguinte, ou você é cristão que não abre um sorriso, tem uma cara de carranca, né, o tempo inteiro, ou se alguém caminha para o outro lado, acaba entrando para, de certa forma, irreverência, né? E a gente precisa ter o equilíbrio. Eu costumo dizer que eu acredito que nunca existiu sobre a face da Terra alguém mais divertido que Jesus. Eu acho que Jesus tinha um senso de humor aguçadíssimo, né? Uma espiritualidade bem leve, né? E que levava as pessoas a querer o tempo todo estar perto dele. Primeiro, porque ninguém gosta de ficar perto de gente chata, né? Se esquece. E as multidões afluíam para ele de uma maneira sobrenatural. Eu acredito que Jesus realmente era alguém divertido. Em alguns momentos a gente não se atenta, mas ele era alguém que ele simplesmente gostava de botar apelido nas pessoas, né? Quando ele chama Pedro de Pedro, por exemplo, para a gente é um nome, mas para ele não era. Ele disse, tu és Pedrinha, né? Em outro momento ele chamou ele de Fujão, né? Ele disse, tu és filho de Jonas, cara. Tu és Fujão. Tu, na hora H, tu corre da raia, né? Quando ele encontrou-se com Pedro depois da ressurreição, ele disse, ô João, filho de Jonas, o Pedro, filho de Jonas, né? Fazendo alusão a Jonas lá em Nínive, quando fugia do chamado. Disse, rapaz, tu vai fugir do chamado agora, cara, por causa do que tu fez, das tuas escolhas. Então, Jesus, ele tinha esse senso de humor bem aguçado, né? E ele era bem espirituoso nisso, né? E isso fazia que as pessoas afluíssem para ele. A gente precisa entender que na presença do Senhor, a plenitude de alegria, né? Eu sofri muito com isso a minha vida inteira. As pessoas achavam, porque eu sempre fui uma pessoa para cima, para alegre, como o Cristiano Aracoveto também, as pessoas não me credibilizavam muito, né? E ele é muito moleque, né? Eles acham que para ser sério, você tem que ser ranzinza. E isso não é real, não é verdade. Para ter credibilidade, precisa ser ranzinza, né? Para ter credibilidade, né? Exatamente. E a gente, como crente, pode andar nesse equilíbrio, né? Jesus, você vê ele participando de coisas bem direcionadas de uma maneira tão espiritual, né? E ao mesmo tempo indo para um casamento onde há diversão e festa. Então, ele estava no equilíbrio. O importante é a gente realmente saber que nós estamos aqui não para fugir do mundo, mas para influenciá-lo, né? Uma presença de Deus que habita em nós. Perfeito. Pastor, eu vou tentar aqui puxar o máximo, tá? Porque, claro, por mim, eu virava vigília, tá? Não é todo tempo que a gente tem uma oportunidade de estar aí sugando de uma pessoa como o senhor, e hoje eu, logicamente, vou querer puxar o máximo. O senhor fala sobre a referência de Jesus. Jesus é uma referência para a nossa vida, não só para a vida financeira, mas para a nossa vida espiritual, enfim. É o modelo que nós precisamos seguir, não é verdade? Mas a gente sabe também que existem algumas coisas, algumas características de Jesus que não foram proferidas por ele, de certo modo. Por exemplo, naquela época lá, um homem ele só podia ser sacerdote quando ele atingisse 30 anos de idade. Perfeito. Jesus, ele aos 12 anos já estava ministrando para doutores. Ou seja, ele já era mestre, já estava ministrando, ensinando para doutores. Ou seja, ele já era mestre, ele já poderia receber esse título, ele já poderia iniciar ali o ministério, mas a gente vê o respeito do tempo sacerdotal que Cristo teve. Ou seja, a inteligência dele, ela não estava apenas no proferir de palavras, mas no comportamento, no posicionamento, no respeitar o tempo. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa trabalhar na modelagem de mente para prosperar é entender justamente os tempos e as estações. E saber exatamente que Eclesiastes 3:1 não está ali apenas para enfeitar. Existe um tempo determinado para tudo. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, de isolamento, para quem estava num período já de colheita, está servindo da mesma forma. Para quem estava num período de colheita, para quem estava num período de plantio, está servindo para a mesma coisa. É um tempo para se preparar. Mas me diga uma coisa aí. Para a turma que tem aquela ansiedade, a flor da pele, quer crescer a todo custo, quer viver o melhor desta terra, acordou hoje, já quer viver isso amanhã. O que a gente fala para esse povo? Então, eu preciso dizer o seguinte, que hoje, né, o que nós estamos vivendo colocou a igreja de Jesus, e aí eu falo da igreja como um todo, diante do seu maior inimigo, né? E agora ou enfrenta ou morre. É dessa maneira. E você pode me questionar, pastor, mas existe algum inimigo ainda que possa, porventura, trazer a igreja para uma posição de morte? Existe, uma posição de destruição. Esse é o maior inimigo da igreja, né? Infelizmente, a gente vai ter que encará-lo agora, né? A maioria, né? Como você me falou, quem já vinha nessa pegada, tudo bem. Mas quem não vinha agora vai ter que encarar seu maior inimigo, né? E esse inimigo é um inimigo sorrateiro, um inimigo
que é perigoso, é um inimigo que é silencioso, é um inimigo que é invisível. Ele é como um camaleão, porque ele, de fato, se disfarça de uma maneira muito rápida. E para que todo mundo entenda de quem eu estou falando, não é de coronavírus, não é de Covid-19, eu estou falando da ignorância, né? Eu estou falando da falta de conhecimento. É o único inimigo relatado pela Bíblia que pode destruir o povo de Deus. Porque meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Exatamente. E por que que esse inimigo é tão perigoso e por que que ele tem a capacidade tão letal de destruir o povo de Deus? Porque o povo de Deus é o único povo sobre a face da terra que foi dotado de uma capacidade de desfrutar de uma vida plena, porém, essa capacidade só pode ser vivida por meio da fé. Essa que é a realidade. Quando, lá ainda na Antiga Aliança, Deus apontava para uma visão de futuro, por meio do profeta Abacuque, ele dizia, o justo viverás pela fé. Veja, o justo, no caso, a quem Deus estava apontando, não poderia ser alguém do presente, porque naquela época não existia um justo, nenhum sequer. Por isso ele diz, espera essa visão, porque ela vai chegar um dia. E, obviamente, essa visão se cumpre quando Jesus morre na cruz para justificar todo aquele que crê. Uma vez justificado, recebe a presença de Deus. É o que Gálatas 3, 13, 14 descreve com muita propriedade. Ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão, que é a justiça de Deus, chegasse até nós e então recebêssemos pela fé o Espírito Santo da promessa. Veja, uma vez que eu fui religado com Deus, eu me torno justo e fui me religar com Deus, eu estou apto a desfrutar disso. O justo viverá pela fé. Mas eu só consigo viver da fé se eu for justificado. Pois bem, nós somos justificados por Cristo. Esse é o primeiro ponto. Então me coloca na posição de desfrutar da promessa. Qual é a promessa? Ele diz, viverá. Esse viverá é um flexionamento do verbo viver que nós vemos lá quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus vem no cumprimento dessa promessa. Olha, Deus falou por meio de Abacuque que o justo virá pela fé. Eu vim aqui justificar vocês, para que então vocês possam, de fato, desfrutar dessa vida abundante. Só que essa vida abundante só se desfruta pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Agora, a gente convenciona que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas o texto do apóstolo Paulo, ele diz que de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela mensagem de Cristo. Ou seja, a fé não vem, ela não me capacita a viver essa vida plena e abundante por meio de conhecimento teórico, por meio de conhecimento da antiga aliança, da lei. E eu não estou dizendo aqui que você não possa ler a antiga aliança, desde que você leia ela com entendimento ou com os óculos da revelação neotestamentária, ou da revelação da obra de Cristo Jesus. Então, a fé ela vem pelo ouvir, mas o ouvir pela mensagem do Evangelho, né? Veja, Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E uma das teorias, né, uma das essências da salvação é preservação e prosperidade. Então, veja. Então, o Evangelho revela a justiça de Deus, que manifesta poder para que eu tenha plenitude de prosperidade e preservação. Agora, eu te pergunto, quem não tem a revelação hoje não consegue produzir fé. Se não consegue produzir fé, está à deriva daquilo que o mundo está lhe apresentando. Porque a única ferramenta poderosa para, nesse momento, você realmente vencer o mundo é a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. Se eu não tenho o conhecimento revelado disso, eu estou à deriva daquilo que o mundo está lá. Então, veja, qual é o posicionamento agora? É entender isso e correr atrás de prejuízo. Para quem já vinha, como o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 5 e capítulo 6, quando ele está terminando a sua carta, ele diz, se você se encher da palavra, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, se revestir de toda a armadura de Deus, que é a palavra, você vai permanecer inabalável. Agora, e quem não tem? Quem não tem, volta um pouquinho no versículo 5, no capítulo 5 de Efésios, quando ele diz, em dias maus não seja insensato, mas sábio. O que é ser insensato? É ouvir e não praticar. E o que é sabedoria? É ouvir e praticar. Ele diz, então, pratique a palavra e se encha do Espírito. Porque aí você vai entender qual é a vontade de Deus. E você vai estar protegido nesse tempo. Então, o que é que o povo de Deus que hoje não tem vivido a plenitude do que gostaria? É agora estabelecer prioridades na sua vida, né? Eu tenho pregado e tenho falado o seguinte, Alex, que o trabalho de levar a revelação da palavra é meu. Esse trabalho é meu e é seu, né? Sim. Esse trabalho é nosso. Mas praticar a palavra, o trabalho é deles que estão ouvindo a gente agora. Eu não posso pegar ninguém pelo pescoço e dizer, pratica a palavra, rapaz. Não posso. O que eu posso é disponibilizar essa ferramenta tão poderosa, única, inclusive, capaz de vencer o mundo. Porque a única ferramenta capaz de vencer o mundo é a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir a mensagem.
Se nós estamos disponibilizando, corre um risco grande da pessoa já abrir um congelador e ter uma live lá dentro falando da palavra de Deus. Se a pessoa não se dispõe a isso, ela vai ficar à deriva. Se ela entende isso e quer realmente remir o tempo, ela precisa não viver de maneira insensata, mas de maneira sábia. Então tem que aproveitar cada oportunidade dessa para se encher da palavra, se encher do Espírito. Essa é a única maneira, e obviamente praticar isso, né? E essa é a única maneira de você realmente estar protegido quanto qualquer ameaça vinda do mundo, o qual a ameaça essa Jesus chama de tempestades, né? Quando as tempestades vierem, os ventos fortes derem contra a tua vida, contra a tua casa, né? Contra a tua família, quando as torrentes de água poderosamente tentarem te abater, se você for um praticante da palavra, você vai permanecer inabalável. E depois que tudo isso passar, você vai poder contar os testemunhos. Agora, se não tiver nessa condição, depois que a tempestade passar, você vai contar prejuízos. Aí é que é o problema. Tromba. Olha só, a gente está falando aqui sobre a questão da exposição que hoje tem da palavra de Deus, ou seja, a ferramenta que pode transformar um tempo de crise num tempo de bonança. Sim. E fazer como Cristo, né? Cristo viveu uma crise, ele estava ali com seus discípulos no barco, uma grande tempestade estava acontecendo, vamos colocar como uma crise acontecendo ali em alto mar, e em meio à crise de alto mar, ele que tinha tem uma mente poderosa e pronta para prosperar em toda e qualquer circunstância, fez daquele barco que estava ali assustando pescadores experientes, uma rede baiana, estava lá se balançando na manhã do gato, e tirando um cochilo. Ou seja, a palavra de Deus ela nos traz uma preparação não só para o tempo de bonança, mas para o tempo de tempestades. E esse tempo que nós estamos vivendo hoje, não adianta a gente ter, como o senhor está bem colocando aí, alta exposição da palavra de Deus e pouco interesse. Porém, pouco interesse nesse processo de aprendizado, mas extremo desejo de colher os frutos. Ou seja, todo mundo está dentro da igreja hoje querendo uma vida de prosperidade, de abundância o tempo todo, mas não querem simplesmente seguir o passo a passo. É o famoso voltando para a infância. Se você comer o almoço, você vai ter a sobremesa, não é isso, pastor? Exatamente. Exatamente isso. E são vários textos bíblicos que inclinam para isso. E o problema todo, eu sempre falo isso, a gente está acostumado tanto com lei, com meritocracia, que se a coisa fosse mais difícil, seria mais fácil ser praticada. Você me entende o que eu estou dizendo? Uhum. Nossa mente está tão acostumada com a meritocracia, com a lei, que a gente não está acostumado a viver da graça, entende? Então, o que isso ocasiona em nós, né? Que estamos dentro da igreja. E quando eu digo nós, estou abrangendo todo mundo. Porque é claro que, não querendo me colocar numa posição superior a ninguém, mas a gente entendeu, isso modelou a nossa mente, a gente vive uma vida acima e diferente, né? Em outra posição. Agora, quem não está nessa condição, veja só, se alguém chegasse e dissesse, para você viver uma vida próspera, cara, você precisa fazer uma campanha, né? Comece a ofertar de uma maneira seguida, não que a oferta não seja, me entenda, um princípio, não é isso que eu estou dizendo, mas a campanha. Oferte 7 semanas. Faça isso. As pessoas fazem. E por que fazem? Porque tem tempo para começar e tempo para terminar, né? Agora ele diz, muda a mente. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Pode demorar um mês, pode demorar um ano. Depende de você e da sua prioridade que você dá à palavra. Mas aí é muito difícil. Veja que é uma coisa muito mais fácil. É ou não é mais fácil? É só, né? Ctrl-C, Ctrl-V que a gente quer. Claro. Pegando isso de uma maneira bem esdrúxula, se a gente disser assim, cara, se tu quiser prosperar, tu tem que ir daqui na Aparecida do Norte de cabeça para baixo. O camarada é capaz de arrumar um jeito de querer ir para lá para prosperar. Mas a gente diz, cara, é muito simples. Eu vou te dar no mínimo aí 4 versículos, pelo menos 4 passagens que a Bíblia fala sobre prosperidade ou você ter uma vida próspera. Vamos lá. Primeira delas, ele diz lá em Salmo 112, versículo de número 1, 2 e 3. Ele diz, aleluia, bem-aventurado, que significa realizado, mais do que feliz, próspero. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Tá aí. Prazer, alegria. Eu tenho prazer, eu gosto da palavra. Veja, o que é ter prazer? Você gosta de uma determinada comida, por exemplo, eu gosto de, uma hipótese, né? Doce de banana, doce de goiaba. Por exemplo, eu gosto de doce de goiaba. Pronto. Eu gosto. Se deixar 1 quilo, eu como 1 quilo. Bicho. Não quero nem saber. Porque eu tenho prazer, eu não estou comendo só para me manter de pé. Né? Tem coisa que eu como só para me manter de pé. Eu não sou muito fã. Eu como, mas eu não gosto. Não é uma coisa que eu digo, eu tenho prazer nisso. Não. Eu como para viver e não vivo para comer. Mas doce de goiaba eu vivo para comer. Agora veja. Ele diz, você vai ser feliz quando você não
ler a Bíblia apenas para sobreviver, mas quando você tiver prazer nas Escrituras Sagradas, quando isso te trouxer um prazer absoluto, e aí vai fazer você prosperar. Esse é um texto. Bom, qual é o segundo texto? Salmos capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Ele diz: bem-aventurado é o homem que, aí ele diz, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ó, veja que interessante. Ele não começa dizendo o que fazer, mas primeiro o que não fazer, mas ele vai chegar no que fazer. Ele diz: feliz ou bem-aventurado ou próspero é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segura essa palavra, conselho dos ímpios. Aí depois ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então perceba que o conselho dos ímpios está na contramão da lei do Senhor. O que é o conselho dos ímpios? Bom, uma leitura displicente pode levar alguém a pensar que o conselho dos ímpios é não aceitar um conselho de alguém que não é crente. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando de um conselho, de uma reunião, né? De homens que determinam como a gente deve viver. Conselho de ímpios. Ideologias, né? As filosofias, todos os princípios que regem o mundo. Que quebram nossos valores, que quebram os princípios cristãos, né? Exatamente, são os conselhos dos ímpios. Ele diz: se você não se amolda a esse conselho dos ímpios, antes, ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei você medita de dia e de noite, não dando espaço na tua mente para os conceitos do mundo, você vai ser considerado como um homem ou como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Ora, o que significa? Que uma árvore que é plantada junto de um rio não depende do clima, depende do rio. É do rio que ele tira a sua fonte. Aí ele diz: as folhas não murcham, pode estar o sol rasgando lá fora, mas a folha não murcha. Dá o fruto na estação certa e tudo que ele faz prospera. Agora, quem não está plantado na beira do rio, vive segundo o conselho dos ímpios, depende do clima. Se o mundo estiver bem, ele está bem. Nossa. Se o mundo estiver mal, ele está mal. Tá para entender? Demais. Então, quem medita dia e noite na lei do Senhor, tira da lei do Senhor o que você precisa sem depender do mundo. Eu estou nem aí com o mundo. Tem gente que está querendo orar para acabar com o coronavírus. Deixa eu te dizer, nem Jesus acabou com o mal do mundo. Como é que eu vou acabar? João capítulo 17, versículo 15, Jesus diz: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas eu te peço que os livre do mal. Jesus podia ter dito: eu não te peço que os tire do mundo, mas eu te peço que acabe com o mal do mundo. Jesus não acabou com o mal do mundo, não. Olha que engraçado. Ele disse: eu não te peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Como é que eu posso pedir a Deus para me livrar pedir para livrar esses do mal? Ele disse: Pai, já sei. Santifica eles na verdade. A tua palavra é verdade. O que é santificar? É separar para um uso exclusivo. Pai, se eles viverem de acordo com a tua palavra, eles vão estar protegidos do mal do mundo. Ah, o coronavírus é o mal do mundo. Hoje. Então, eu vou estar protegido. É disso que ele está falando. Se eu não moldar a minha mente segundo o conselho dos ímpios, que é o sistema do mundo, ao contrário, eu andar segundo a lei do Senhor, nessa lei meditando de dia e noite, eu vou ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Estou nem aí para o mundo. O mundo pode pegar fogo, rapaz. Eu estou guardado porque eu não dependo do mundo, eu dependo da palavra. Eu dependo das águas. Né? Esse foi o segundo. Eu vou te dar mais um. Josué, capítulo 1, versículo 8. Né? Veja, Josué, para quem não conhece a história de Josué, Josué era um general de guerra, um guerreiro forte na batalha. E tinha por líder direto, ele era servidor direto de Moisés. Ninguém mais, ninguém menos que um dos maiores líderes da história da humanidade. Sim. Né? Mas que tinha uma personalidade completamente diferente. Você sabia que Moisés foi considerado ou chamado biblicamente de o homem mais manso da terra? Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. Veja, agora, quem amansou esse camarada? Porque ele, com 40 anos, ele matou um egípcio. O mais manso da terra. Pensa na bronca. Né? Mas 40 anos no deserto, até os 80, e um encontro pessoal com Deus, amansou a fera. Tornou ele preparado, couro grosso. Processo. Né? Aí Deus disse: tá pronto, vamos. E aí ele se tornou o mais manso da terra. Conduz o povo durante 40 anos ao lado de um homem chamado Josué. Só que Josué tinha uma personalidade diferente. Josué era guerreiro. Enquanto Moisés levantava suas mãos no monte, Josué estava na espada. Sangue no olho, meu filho. Espada nos dentes e pau quebrando para cima.
Agora veja, eles vão entrar na Terra Prometida, Moisés morre. Aí Deus chama Josué e diz, ei, eu tenho uma missão para ti. Ele disse, o que é que foi? Ele disse, ó, não adianta chorar mais, que Moisés morreu, e agora é tu que vai ter que levar esse povo para lá. Eu fico imaginando, ele disse, cara, mas eu sou completamente diferente de Moisés. Ele disse, não, mas eu vou te ensinar o pulo do gato, fica tranquilo. Do mesmo jeito que eu fico com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, se você fizer as mesmas coisas, vai dar tudo certo. Tá tudo certo. Independente da tua personalidade. Tem gente que acha que é questão de personalidade. Agora, veja, Deus pegou Moisés e pegou Josué. Duas personalidades distintas. Ele disse, mas sabe o que é que sustentou Josué? Vou te ensinar. Eu fico imaginando a cabeça de Josué, né? Pensando assim, o que é que Deus pode me ensinar? Eu sou guerreiro, pô. Deus vai me ensinar o quê? Um golpe? Hadouken! Hadouken! Imagina. Eu fico imaginando ele pensando nisso. Ele Deus disse, está preparado? Ele disse, estou! Mande, eu quero saber o que é. Ele disse, eu vou contar. Disse, conte logo. Ele disse, eu vou dizer. Está preparado? Ele disse, estou. Vai ter que ser forte. Ele disse, logo, homem, eu quero saber logo. Deus disse, vai ter que meditar na palavra de dia e de noite. Vai ter que falar da palavra de dia e de noite. E vai ter que praticar tudo que nela está escrito. Só então tu vai fazer teus caminhos prosperar e tu vai ser bem sucedido. Ah, isso? E para isso vai ter que ser forte e corajoso. Ele tem que ter coragem para praticar a palavra. Vai dizer para mim que não tem? Vai dizer para mim que não tem que ter coragem para ser dizimista em tempo como coronavírus? Sim. Vai dizer para mim que não tem que ter coragem para ser generoso em tempos como esse? Sim ou não? Sem dúvidas. Né? Agora veja, qual é a instrução de Deus para Moisés? Medite na palavra, fale a palavra, pratique a palavra. Mas Moisés era manso. Qual era a orientação de Deus para Josué? Medite na palavra, fale a palavra, pratique a palavra. É a mesma, não vai mudar isso nunca. Independente do comportamento, do temperamento, da circunstância, da classe social, a receita é a mesma. Tanto faz, o remédio está aqui. Sabe como isso é provado? É bem interessante, viu? Se você um dia chegar para mim e disser, pastor Marcelo, eu fui no médico. Estava sentindo algumas coisas, não sei falar o que é que foi, não. Estava precisando, sentindo algumas coisas, fui no médico. Eu só preciso dizer assim, me dê aí a sua receita que o médico passou para você, para mim saber o que você tem. Você não precisa dizer o que tem, não. Se eu pego a receita aqui e leio o que ele te prescreveu, pela prescrição médica, eu já sei o que foi o teu problema. Sim ou não? Sem dúvida. Veja, eu durante muito tempo tive que combater uma sinusite, cara, e eu não conseguia sem tomar remédio. Então, o remédio eu já sei que cura sinusite. Eu já sei de cor. Clavulanato de potássio com amoxicilina. Acabou-se. Acrescenta isso um pouco de prednisona, né? Tanto nasal como em comprimido. Resolve o problema. Então, se eu pego uma receita de alguém que vem lá descrito, você tem que tomar clavulanato de potássio com amoxicilina acrescentado de prednisona, eu vou dizer, você está com problema de sinusite, né, velho? Na hora eu vou saber. Pela prescrição médica, né? Eu vou saber qual é o problema. Sabe que a gente descobriu qual é o problema da humanidade pela prescrição médica que Deus deu através do salmista? Ele disse assim, ele enviou a sua palavra e a sua palavra nos sarou e nos livrou do que era mortal. Qual era o remédio? A palavra. E o que é a palavra? São os pensamentos de Deus. Onde é que estava o meu problema? Forma de pensar. Aqui, ó. Traga a palavra para sua mente, você resolve o seu problema. É simples assim. Agora, o problema é o seguinte, tem gente que pega a receita de clavulanato, né? E diz, rapaz, agora eu já sei, graças a Deus, nunca mais vou ter sinusite. É assim? Só saber? Não. Tem que fazer o quê? Tem que seguir a risca da receita, irmão. Tem que tomar a receita, tem que tomar o remédio. Então tem gente que acha que só assistir a live e ouvir o que a gente está falando resolve. Ei, resolve não. Não é só saber não, meu filho. Você tem que praticar. Você tem que tornar isso real na tua vida. Você tem que mudar a sua mente, mudar os hábitos. Você precisa ser transformado. Eu preciso olhar para a minha própria vida e ver que hoje eu sou uma pessoa diferente do que eu era antes. Pastor, mas tu continua o mesmo cabelo meio branco, essa cara de nordestino. Tu é o mesmo. Eu digo, eu sou o mesmo por fora, mas por dentro eu sou outro, meu filho. Eu me conheço. Isso. Eu mudei. O meu comportamento é outro, a minha fala é outra. As minhas ações são outras. Eu fui transformado. Como? Pela renovação da minha mente. Isso. Peguei a receita médica e ele enviou a minha palavra. A palavra me sarou e me curou do que era mortal. Eu vou procurar outro remédio para quê, rapaz? Se Deus já me deu a receita, para que eu preciso de outro? Tudo está aqui, ó.
E aí vem uma questão, pastor. É perfeito. Colocação, a parte toda espiritual e toda a parte espiritual que gerada no pensamento, como a gente está falando, na forma da gente pensar, ela vai gerar sentimento. Ela vai gerar um sentimento de segurança no Deus que você serve, no Deus que te provê, no Deus que já venceu todas as batalhas e por isso te faz mais que vencedores nele também. Sim. Ou seja, se você tem toda essa certeza na sua vida, você tem uma ferramenta pronta para combater qualquer tipo de guerra. Perfeito. Certo? Então, digamos que o nosso espírito, eu até conversei isso aqui com a irmã Rossana, o nosso espírito ele ganha ali a placa de vitorioso a partir do momento que você confessa a Cristo como Senhor e Salvador. A partir daquele instante você já não tem mais um espírito condenado, mas um espírito salvo. Certo? A gente começa a trabalhar a renovação da nossa mente. Ou seja, a gente começa a dizer para nossa alma, para nossa mente, aquilo que o nosso espírito já recebeu. Já sabe faz tempo. Não é verdade? A gente vai começar a trabalhar na nossa mente. Agora vem a parte de obras. Nós precisamos praticar, é aquilo. Estou assistindo, estou tendo acesso, estou tendo conhecimento, batendo de frente aqui com conhecimento, mas preciso meditar nele e preciso replicar na minha vida. Se eu não aplicar ele na minha vida, nothing, nada de efeito para mim. Ok. E no processo, pastor, natural, nós precisamos adquirir conhecimentos. Provérbios 2:4 fala que a gente deve procurar sabedoria, procurar conhecimento, como quem busca tesouros escondidos. Perfeito. Ou seja, é tempo de buscar conhecimento, é tempo de renovar a sua mente, mas também renovar com conhecimento para saber agir e como lidar com circunstâncias. Por exemplo, trazendo para o natural, você pode muito bem, através da fé, ter o conhecimento para diversas situações, mas para que você possa dirigir um automóvel, você precisa de uma habilitação. Perfeito. Não é verdade? Então, qual o tipo de preparação que a gente precisa fazer? Porque as pessoas, elas querem, pastor, prosperar. É assim, uma vez eu estava fazendo aqui, fiz uma dinâmica. Eu estava num churrasco com o pessoal da igreja. Sim. Tava só os homens. Aí uns 8, 10 homens, o pastor Cristiano estava no meio. A gente foi para um sítio, chegou lá, fez um churrasco, só os homens ali, coisa e tal. No meio daquela brincadeira ali e tudo mais, eu fiz um exercício com as pessoas. Fiz, pessoal, só um minutinho aqui, dá atenção. Aí todo mundo parou aquele negócio. Eu fiz, se você tivesse agora, nesse exato momento, fora o que você tem na sua conta, com as suas contas pagas, a sua casa, seu apartamento pago, o carro quitado, tudo quitado. Se chegasse na sua mão agora, 100 mil reais, o que você faria para multiplicá-lo? Você não precisa para pagar a conta, não. Você precisa multiplicar. Rapaz, dos 8 a 10 homens que tinham ali, rolou uma gagueira. Que assim, a gente encontra, e é bonito ministrar, né, sobre a parábola dos talentos. A gente viu ali três homens de negócios. Tenho certeza que eram 3 homens de negócios. Sim, perfeito, claro. Dentre tantas coisas que aquela parábola fala, ela mostra que havia uma falta de preparo daquele que ficou com o talento que enterrou. Essa falta de preparo pode ter sido falta de experiência, pode ter sido falta de certeza do que ele era, do que ele podia fazer. Se tivéssemos essa mente que o senhor acabou de falar, tenho certeza que nada teria dado errado, né? Então, a mentalidade dele, ele gerou um pensamento. Espera aí, eu não sou capaz de realizar a vontade desse Senhor. E dizem que ele é carrasco com todo mundo. Ou seja, aquele pensamento gerou um sentimento. Sentimento de pânico, de insegurança, de desespero, de medo de errar, do que ele poderia fazer. Ou seja, as pessoas ele temeu pelo que poderia acontecer. Não tinha nada prometido de acontecer, mas ele já estava com medo. E esse pensamento que gerou um sentimento, gerou um resultado. E o resultado foi negativo. E quantas pessoas que não têm dado certo na vida justamente por isso, pastor? Por não ter essa certeza, não saber converter essa certeza em resultados. Isso mesmo. Veja só, Muriá. No ano passado, acredito que entre julho e setembro, acredito, mais ou menos nesse período, algo começou a subir muito forte no meu coração, né? Eu precisava... O Senhor tinha me dado uma direção para esse ano, né? Uma visão específica, que em 2020 nós teríamos um ano de grandes conquistas. E quando veio essa palavra, grandes conquistas, a primeira coisa que veio na minha mente foi a história de Josué, né? Josué é um conquistador, né? A gente vê que foi, apesar de Moisés ter conduzido o povo pelo deserto, o tempo de Moisés é um tempo de preparação do povo, né?
para herdar uma terra. Mas Josué, porque já tinha um espírito diferente, a entrada no deserto, ele foi quem conduziu as pessoas na verdadeira conquista. Deus já tinha dado, mas eles tomaram posse. Né? Então, a história de Josué me inspira nessas grandes conquistas. E nós sabemos que toda grande conquista exige desafios, né? Tirar gigantes da terra, né? Avançar em territórios. E isso precisa de ousadia e coragem, né? Obviamente, como Deus havia falado. E isso, basicamente, baseado sobre a palavra de Deus. Bom, dentro desse aspecto, a primeira coisa que veio na minha mente foi, bom, se vamos alcançar grandes conquistas, a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós não vamos conseguir fazê-lo sozinhos, né? E quando eu falo conquista, dentro da minha área de atuação, Deus me deu uma visão de que eu deveria influenciar mais de 1 milhão de pessoas, né? E a partir de Minas Gerais. Eu tenho toda a nossa região metropolitana e tenho toda Minas Gerais para alcançar. Quando eu falo de região metropolitana, eu estou falando de 8 milhões de pessoas. Quando eu falo de Minas Gerais, eu estou falando de 853 municípios. Veja, eu preciso levantar um grande exército, né? um grande contingente de pessoas. Então, dentro desse aspecto de preparação, eu falei, eu preciso levantar líderes, urgentemente. E o senhor, então, me deu um projeto naquela época, que nós depois batizamos esse projeto de PCML, o Programa de Capacitação Ministerial e Lideranças. Programa de Capacitação Ministerial e Liderança. Veja, eu me assentei na minha mesa um dia, peguei um papel, um lápis, que eu gosto de escrever com lápis, às vezes eu faço computador, mas eu gosto de rascunhar no lápis. Peguei um papel, meia folha de papel ofício e coloquei lá, PCML. Pai, o que é que eu preciso ensinar para essas pessoas? E a primeira coisa que veio na minha mente, que é a resposta da tua pergunta, o senhor disse, você não vai conseguir levar as pessoas 1 metro adiante de que aquilo que elas acreditam ser. Isso. Por que as pessoas não tomaram posse da terra prometida? Porque eles se viam como gafanhotos. Não eram gigantes, os gigantes nem viram eles ficaram escondidos, viram os gigantes de longe e disse, aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos diante deles. Então, veja, primeira coisa que o senhor falou comigo foi isso, você não vai conseguir levar ninguém 1 metro adiante do que o que eles acreditam ser. Então, o primeiro módulo desse programa de capacitação tem que ser autoconhecimento. É isso que impossibilita. Veja, se eu não sei quem eu sou, eu já estou fadado a fazer algo diferente do que eu fui chamado. Ou alcançar algo diferente do meu potencial. Entenda? Uhum. Então, o que é que me faz não me conhecer? Algo que a Bíblia chama de sofismas. E o que são sofismas? São crenças limitantes. Isso. Veja, o estudo, a ciência que estuda o comportamento humano e o comportamento da mente humana, seja a antropologia, a psicologia, a sociologia, eles apontam o homem como fruto do meio, resultado das suas experiências passadas, boas ou ruins. E, obviamente, para quem vive no mundo caído, as experiências são mais ruins do que boas. Sim. Então, isso vai moldando quem você é. Você Perfeito. não é guiado, de fato, pelas suas práticas, mas pelas suas crenças. Até Isso. porque as suas práticas são motivadas pelas próprias crenças. Você faz o que acredita. Você acorda pela manhã e está com sede. Quando você acorda pela manhã e vem a sensação de sede, o que é que você faz? Bebe água. Por que você bebe água? Porque você tem uma crença formada, graças a Deus que essa é uma crença boa, de que água resolve o teu problema. Se a tua crença fosse que água não resolveria e outra coisa resolveria, você faria outra coisa. Então veja que as tuas práticas estão movidas pelas tuas crenças. E as crenças no mundo, elas são mais limitantes do que estimulantes. Então, obviamente, as pessoas acabam... É a mesma coisa que está em Salmo 1. Ele diz, não ande segundo o conselho dos ímpios. Não se amolde esse mundo. Paulo falou a mesma coisa em Romanos 12. Não vos amoldeis ao mundo. É a mesma coisa que eu estou contando aqui. Então, ô, pastor, só te interrompendo uma besteirinha. É só para contextualizar mesmo de uma forma, acho que fazendo uma analogia. É o famoso manga com leite, né? Não pode tomar manga com leite. Quantas pessoas passaram gerações sem tomar manga com leite porque morria se tomasse manga com leite? Ou seja, muitas vezes as pessoas estão deixando de tocar naquilo que é possível, que está ao alcance da pessoa, está deixando de tocar no crescimento, no resultado dela, simplesmente porque elas se acham incapazes. Ou o elefante preso na correntinha, né? Exatamente. Ele é criado desde a infância ali com aquela colherinha. Quando ele cresce, ele tem a capacidade de arrancar até uma casa, se for o caso, mas ele fica com medo. Não é verdade? Seria injusto, Alex, eu falar aqui o problema e não dar a solução. Não seria?
Sim. Dizer que as pessoas não são capazes porque elas não conseguem se enxergar capazes. Isso todo mundo sabe, né? Mas como é que se resolve isso? É simples, muito simples. Parece que não, mas é simples. Eu pego um porta-retrato, por exemplo, tá aqui. Isso é um porta-retrato. Sim ou não? Sim. Mas qual é a origem disso aqui? Não sei que cientista você está falando, mas é humana. Sim, mas qual é o material do que isso plástico. É madeira, plástico. Bom, descubra a sua origem e você vai descobrir quem você é. É simples assim. Se você quiser conhecer a sua autoimagem, volta na sua origem. Quem é a sua origem? O que é a sua origem? É o próprio Deus. Pronto. Quando você entende que você foi criado em imagem e semelhança de Deus, como é que um fabricante vai criar algo que não carrega nesse produto o potencial de executar o que ele se propõe? Veja, a primeira coisa que Deus deu ao homem não foi poder, foi uma autoimagem. Você é minha imagem conforme a minha semelhança. E ser imagem e semelhança de Deus implica em carregar em nós a própria natureza de Deus, ou seja, uma capacidade intrínseca de fazer o que Deus faz. Na sequência disso é que ele dá a ele poder, domine sobre, governe. Então, veja, eu não vou conseguir pedir a alguém para exercer domínio e governar sobre as finanças, sobre prosperidade, se ele não sabe quem ele é. Ele vai ser egoísta, ele vai ser avarento, ele vai ser, infelizmente, dominado por essas riquezas. Perceba algo interessante, Alex, que você vai ficar curioso com isso que eu vou te dizer. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, dotou ele de uma capacidade espiritual de administração de recursos, colocou ele no Éden, onde ele tinha tudo o que ele precisava para estabelecer o seu propósito, deixa claro que lá tem ouro, pedras preciosas, mas não dá uma instrução que seja de como o homem deve lidar com dinheiro, com riqueza. Por quê? Porque a autoimagem e o alto valor que ele carregava já era suficiente. Descubra quem você é e o valor que você tem, que o dinheiro se torna seu escravo e não seu dono. É simples desse jeito. Por que as pessoas não conseguem alcançar realmente sucesso mesmo em tempos como esse? Porque eles não se conhecem. Eles não têm autoconhecimento. Eles não voltaram na origem. Eles só se conhecem superficialmente. E a única forma de você fazer isso é voltando para a sua origem. Né? Isso vai dar pano para manga para um monte de assunto. Mas, por exemplo, se você quiser liderar, por exemplo, volta para a sua origem e você vai descobrir como é que Deus lidera. Né? Veja que curioso sobre isso. Eu vou falar sobre liderança, você vai pegar para a prosperidade para moldar a mente, tá bom? Sim. Veja como é curioso isso. Existem duas teorias de origem no mundo. Eu vou ser bem rápido, bem sucinto, para que todo mundo possa pegar, e tem pouco tempo. Mas existem duas teorias de origem no mundo. Uma delas chama-se evolucionismo. A outra se chama criacionismo. O que diz o evolucionismo? Que todo ser evoluíram da mesma matéria, simples, unicelular, chamada ameba. Né? E que foi se dividindo, se desenvolvendo, de forma que o maior acaba exercendo domínio sobre o menor e se sobressai nisso. E nessa multiplicação existencial de aprimoramento da matéria, o homem é o ser mais evoluído. Por isso, lhe confere o direito de dominar sobre os demais. Inclusive sobre um elefante que tem muito mais poder do que um homem. Mas porque o homem se evoluiu mais, ele tem o direito de dominar sobre um elefante. Sim ou não? Sim. Agora veja, dentro da liderança, a crença do evolucionismo diz: quem é mais forte domina sobre quem é mais fraco. Perfeito. Agora, nós somos processo evolutivo ou nós nascemos de Deus? Nós nascemos de Deus. Isso nós sabemos bem. Agora, o que diz a teoria do criacionismo? Um ser superior e perfeito que gratuitamente deu tudo àquele que é a sua criação para que se tornasse como ele. Veja que curioso isso. Para quem crê no evolucionismo, liderança é o mais forte dominando sobre o mais fraco. Para quem crê no criacionismo, liderança é o mais forte exercendo influência sobre o mais fraco ou servindo o mais fraco para que ele se torne igual a ele. Não foi isso que Jesus disse? Jesus disse, no mundo, quem está na posição de autoridade exerce domínio sobre os outros e ainda é tido como benfeitor. Mas aqui no reino de Deus é o contrário. Quem está na posição de autoridade deve servir quem está embaixo. Porque esse foi o papel de Deus. Veja como a origem define teu comportamento. Tudo. Né? Completamente. Deixa eu dizer uma coisa que pode parecer na contramão do que nós estamos falando aqui. Mas você sabia que esse conceito de riqueza e pobreza não foi Deus que estabeleceu? Foi o homem. Para Deus é só material.
imaterial cumpre o propósito? Sabe? A gente vê no começo, como eu te falei, Deus colocando tudo lá, dizendo, ó, tem ouro, tem prata, tem isso, e Deus não dá nenhuma instrução dizendo, isso aqui é valioso, isso aqui não é. Isso aqui... Não deu nenhuma. Nada. Absolutamente nada. Ele diz, caiu o material, está disponível, tu tem uma capacidade intrínseca de administração e tem minha natureza. Tu não é egoísta, tu não é avarento. Desfruta aí. Tu usa o que tu precisa e o resto deixa aí, outro vai usar, tá tudo bem. Mas o homem egoísta, o que é que faz? Assim que ele perde a coroa que Deus havia dado a ele, que era glória e honra, que é isso que Salmo 8 diz, que o homem foi coroado de glória e honra, ou seja, a única coisa que estava sobre a cabeça do homem era Deus, a primeira coisa que ele faz é fazer uma coroa de ouro e botar na cabeça. Ou seja, coloca a riqueza acima de Deus, ou no lugar de Deus. Isso é uma coisa do homem. Aí a gente, fascinado ainda pela riqueza, mesmo crentes, infelizmente, a gente olha para o final da Bíblia e a Bíblia diz assim, um dia você vai chegar e você vai entender isso lá no céu. Ou quando o céu vier para cá, que lá as ruas são de ouro. Deus é rico, né? A rua lá é de ouro. Deus está dizendo, tu não entendeu nada, né? O que tu está chamando de riqueza, eu uso como material de construção. Raciocina para tu ver. Né? A Bíblia diz que nós vamos chegar diante de Cristo, do seu trono. Isso está de forma figurativa lá em Apocalipse, os 24 anciões. Eles vão se curvar diante de Jesus e vão fazer o quê? Tirar suas coroas e vão botar onde? Na cabeça de Jesus? Aonde? Vão atirar suas coroas aos pés de Jesus. Aos pés. Eles vão entender, caiu a ficha. Para que eu preciso de coroa? Sabe, o maior rei da história, ao invés de botar ouro na cabeça, botou espinho. Para ver se tirava de nós essa busca incessante pelo ouro, pelo poder. O que é inerente ao próprio ser humano de maneira correta, mas de maneira errada, pode levar o ser humano ao aprisionamento por meio de um desejo hábito por riqueza. E Jesus já disse, deixa eu te dizer, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e aborrecer o outro. Ninguém vai poder servir a dois senhores, porque vai se devotar a um e vai odiar ao outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. É a única coisa na Bíblia que Deus chamou de riqueza, de Deus ou de Senhor, foi a riqueza. Pense, que loucura isso. E ele diz, não pode. Agora, ele diz que a gente não pode ter. Veja, olhe para Jesus. Jesus não usou dinheiro? Usou ou não usou? Usou. Usou, mas ele estava submisso ao dinheiro? Ele estava limitado ao dinheiro? Não, no dia do pão lá, meu filho, ele podia ter o dinheiro do mundo todo, porque ele não ia conseguir comprar pão para tanta gente. Se tu sair hoje da tua casa para comprar pão para 5 mil, capaz de tu não achar aqui hoje, nos tempos modernos, século XXI. Como é que Jesus ia comprar pão para 5 mil? Ele podia ter o dinheiro do mundo todo, não ia ter pão. Mas ele não estava preso ao dinheiro, ele levantou, deu graças, dividiu e disse, reparta. Veja, ele utilizou o dinheiro, só que ele não estava preso a isso, ele não estava dependente do dinheiro. E o que isso leva a crer? Que o dinheiro é um péssimo senhor, mas ele pode ser um excelente escravo nas mãos de quem tem uma mente moldada para dominá-lo. Meu Deus. Sabe qual é o grande problema? É que a gente não volta na origem. E não voltando na origem, a gente não entende quem somos. E aí, não entendendo quem somos, não entendemos o poder que temos de dominar o meio em que vivemos. E acabamos sendo dominados por ele. Eu te pergunto, se ele nos deu capacidade de dominar sobre as árvores do céu, as árvores que estão na terra, sobre os peixes, sobre os bichos, eu te pergunto, o que é dinheiro em sua essência? Papel que vem de onde? A árvore. Da árvore. E como é que a gente se deixa dominar por uma árvore se a gente foi dotado da capacidade de dominar sobre a árvore? Como é que o homem se deixa dominar por bebida que vem de planta, droga que vem de planta? Isso é a inversão. Esse é o conselho dos ímpios. Né? Para afligir o plano original de Deus, para ir de encontro ao que Deus havia projetado. Então a gente nunca vai conseguir executar coisa alguma. Deixa eu te contar uma última coisa aqui, que eu sei que a gente já não tem muito tempo. Se fosse possível, eu ficava aqui a noite toda contigo, não tinha problema nenhum. Mas olha que coisa curiosa. Qual é a coisa mais importante para Deus? De tudo que existe, o que é mais importante? Davi deu a resposta. Ele disse, quando eu olho para os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que criaste, fico me perguntando o que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Veja, Deus podia ter escolhido morar no sol, Deus podia ter escolhido morar na lua, dentro do mar, na selva amazônica, mas Deus decidiu morar em nós, cara. Quem somos nós?
A coisa mais importante para Deus é o quê, cara? É gente, é ser humano. É ser humano. A coisa mais importante para Deus são seres humanos. Aí as pessoas chegam na minha igreja e dizem, rapaz, pastor Marcelo é um cara desenrolado demais. Cara, que cara empreendedor nato. Na igreja dele tem restaurante, na igreja dele tem barbearia, e tem mesmo. Na igreja dele tem salão de beleza, na igreja dele tem tudo isso lá. Aí você me pergunta, pastor, você é mesmo desenrolado, você fez isso tudo para ganhar dinheiro? Não, não. Eu fiz tudo isso por causa das pessoas. Deu para entender? O dinheiro é consequência, cara. Sabe qual é a lei áurea do empreendedorismo? Não procure ganhar dinheiro, procure solucionar problemas. E quem é que tem problema? Gente. Procure o bem-estar das pessoas e você vai ganhar dinheiro. Simples assim. Meu amigo, tem que tomar, ao invés de tomar café, tem que ser chá de camomila. Enquanto a gente correu, ó, meu irmão mais velho, eu era criança e ele me falava uma coisa. Ele dizia, Celo, ele me chamava assim, Celo, aprende uma coisa. Dinheiro é como mulher de malandro. Ele não era crente, não, na época. Ele dizia assim, dinheiro é como mulher de malandro. Ele não gosta de muito chamego, não. Quanto mais você corre atrás, mais ele foge de você. Despreze e ele vai correr atrás de você. De certa forma, na ignorância, ele queria dizer exatamente isso. Busque outras motivações. Né? Quando a gente fala de desequilíbrio em uma mensagem de prosperidade, Moriá, a gente não está falando de erro doutrinário. A gente está falando de mensagem pela metade. Entende? Uhum. O dinheiro é um péssimo senhor, mas pode ser um excelente escravo. Né? O dinheiro nunca vai ser um problema se você realmente colocar ele no lugar certo. Agora, se você viver uma vida correndo atrás, a Bíblia diz, se você empreender esforço para ficar rico, você vai arrumar problema. Pode ter certeza. Se a tua vida for motivada por ficar rico, você vai ter problema. Porque a Bíblia já alertou isso. Tanto em Timóteo, capítulo 6, verso 9, 1 Timóteo 6, 9, já alertou quanto a isso. E em Provérbios também, ele disse, não coloque toda a tua inteligência buscando ficar rico. Não criaria, porventura, asas, essa riqueza bateria e iria embora. Então, busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. E buscar, em primeiro lugar, a palavra buscar ali originalmente é procurar até encontrar por meio dos pensamentos e raciocínios lógicos. Procure, em primeiro lugar, o reino de Deus. Molde a sua mente para aquilo que é prioridade para Deus e você vai encontrar o caminho da riqueza. Não como riqueza, mas como recurso. Porque todo recurso destina-se a cumprir propósito. Pega essa última frase, Moriá. Todo recurso do mundo ele está disponível para cumprir um propósito. Então, não use o propósito para tentar adquirir recursos. Precisa anotar isso aí. Todo recurso está disponível para cumprir um propósito. O propósito. É. Então, não use o propósito com vistas de adquirir recursos. Não use o propósito. Ou seja, apresente a Deus uma visão e ele vai te dar a provisão. Meu Deus. Só me diga quanto é que ficou aí para eu poder lhe pagar essa... Divulgue meu livro junto com o seu aí, tá tudo bem. Pastor Marcelo, a gente tá 5 minutinhos aí, 5, 6 minutos de fechar a nossa live e a gente precisa só fazer um resumo de tanta coisa que a gente falou aqui. Então, a gente está hoje tratando sobre um tema chamado Modelando uma Mente para Prosperar. E essa modelagem de mente, ela parte do princípio de tudo. Se a gente olhar para a nossa origem, a gente vai entender que a prosperidade, ela está em nós. Nós andamos com a prosperidade. Nós promovemos a prosperidade. Nós somos a própria prosperidade. Nós somos a própria prosperidade. Então, assim, existe hoje inúmeras pessoas estão buscando justamente nos conselhos dos ímpios e é como o senhor bem colocou. Isso não deteriora instruções, cursos, não, de forma nenhuma. Nada disso. O que a contramão do que o senhor está falando é justamente o conselho do ímpio que vai na contramão da palavra de Deus. Do que a palavra de Deus diz, exatamente. Tudo aquilo que a palavra de Deus nos instrui e o mundo fala o contrário, ou seja, estamos vivendo hoje diante de uma crise em que tudo está se falando que o colapso vai acontecer, tanto na parte da saúde quanto na parte financeira. A palavra de Deus ela nos dá a certeza
que mesmo diante de circunstâncias como essa, nós podemos sobressair e ter uma vida abundante. Tem um versículo aqui que eu gosto muito, em Isaías 58, 10 e 11. Em tempos como esse de escassez, as pessoas ficam retendo. O mundo ele está instruindo para reter mais do que dá. Né? Eu, como educador financeiro também, a gente tem uma linha de pensamento e de educação que é chamado de reserva de emergência. Eu, inclusive, no livro, eu coloco como eu gosto de chamar de reserva da oportunidade. Eu não coloco como reserva da emergência, porque quando eu faço... Se você chamar a emergência, ela é sempre ruim, né? Cara, se eu estou colocando ali reserva da emergência, é como se eu estivesse me preparando para ter emergências na vida. Uma desgraça. Não é? Então, é uma questão de crença também. Então, eu coloco ali reserva da oportunidade. Por que da oportunidade? Muitas vezes você precisa ter um recurso disponível guardado, porque oportunidades podem aparecer e você só vai aproveitar se você estiver preparado. Isso financeiramente, isso espiritualmente, isso ministerialmente. As oportunidades aparecem. E tem até uma frase do pastor Humberto Albuquerque. Não sei se a frase é dele, mas eu sempre ouço ele falar que o sucesso é o conjunto da preparação com a oportunidade. Ou seja, se você está ali tendo uma oportunidade e você está preparado, é chave para você crescer. Então, esse versículo diz assim, ó, Isaías 58, 10 e 11. Se alguém tiver recursos materiais... não, esse aqui não, é outro. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Noite que para muitos são trevas, são problemas. Lógico. A sua luz, a sua noite, né? Não achar saída. Será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida, em meio a crises, ele satisfará os seus desejos. E ainda, para fechar, você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Vem aí no que o senhor falou, né, de estar plantado à beira de rios ali. Isso. Ou seja, quando você abre mão daquilo que o conselho do ímpio fala, retenha, porque é tempo de crise. A Bíblia fala, semeie, porque é tempo de prosperar. Eclesiastes 11:1 também fala a mesma coisa. Lança teu pão sobre as águas. Depois de muito tempo tornará a encontrá-lo. Reparte o que tu tem com 7 até com 8, porque tu não sabe que mal poderá sobreviver sobre a terra. Olha que coisa. Escrita há quase 3.000 anos. Quer dizer, quando você começar a ouvir rumores de crise, começa a semear. Eclesiastes 11:6 ainda diz, né? Plante de manhã e à tarde não descanse o seu braço, porque não sabe qual será melhor. Se esse, aquele ou se os dois. Ou seja, se a gente está parando para ouvir os noticiários, a gente vai estar vivendo uma verdadeira retenção de tudo. Retenção mental, retenção de crenças, retenção financeira, retenção até de prosperidade, porque quem não planta não colhe. Então, gente, resumo dessa live. Vá na contramão do que o mundo está falando. Ou melhor, vá a favor do que a palavra de Deus fala. Isso. Medita nessa palavra de dia e de noite. Essa é a única forma da gente vencer o mundo. Não tem outra forma, não. Rapaz, meditando nessa palavra de dia e de noite, meu irmão, é só se preparar para colher. Então, compre uma bota, uma luva bem bacana para ir para o campo colher os teus frutos. Nós estamos a 2 minutos de fechar aqui a nossa live. Eu quero que o senhor possa se despedir do povo, agradecer a sua presença aqui. Eu quero agradecer a você, Moriá, pelo convite, rapaz. Foi tão bom, que papo gostoso. A gente pode fazer mais vezes. Eu vou te convidar para fazer uma live comigo, tá bom? Amém. E falar pessoal aí, ó. A gente tem feito lives todos os dias, de 12 em 12 horas. É igual remédio. 11 da manhã, 11 da noite, todos os dias tem live. Você vai ser imunizado contra o conselho dos ímpios, contra aquilo que vem de acordo com o mundo. E vai estar, de fato, favorável às bênçãos e manifestação da graça de Deus. Ok, o Instagram do pastor Marcelo Carvalho, PR Marcelo Carvalho, né, @PR Marcelo Carvalho. Segue o homem, porque você está em boas mãos, está em mãos que vão te fazer crescer e prosperar. Agradecer também ao pastor Cristiano Arcoverde, que está sempre aqui com a gente. Ontem a gente fez uma live aqui. Mandar um beijo para o senhor dele. Ele estava hoje no culto de oração na nossa igreja. Nós estamos transmitindo também os cultos. Lembrar que essa live estará disponível no nosso YouTube. Seu problema não é dinheiro. Então você pode ver, rever e compartilhar com o máximo de pessoas. Pastor Marcelo, beijo no seu coração. Beijo. Um abraço. Tchau. Deus bendiga. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência, em nome de Jesus. Amanhã temos aqui o Raimundo Nascimento, pastor Raimundo, e a irmã Vânia Nascimento, do Verbo da Vida em Salvador. Vamos falar aí dos fundamentos para a prosperidade dentro de um lar. Você não pode perder, tá bom? Beijo.